Gravando. Beleza. Olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D, esse ano com o tema AI Graphics. Então, antes de começar a aula, vou só situar aqui onde nós estamos no curso, né? Então, essa semana agora a gente vai entrar nesse bloco grande aqui, que é bloco da parte de modelos geométricos, né? Porque o tema do curso é 3D Deep Learning, né? AI Graphics. Então, tem partes importantes aqui, né? Que esse primeiro bloco está ligado com a parte de imagens, né? Esse segundo bloco está ligado com a parte de objetos tridimensionais, né? E cenas, né? Esse terceiro bloco está ligado com visualização, né? E aí o último bloco está ligado com aplicações mais avançadas, né? Então, assim, a gente agora vai fazer uma transição importante, porque a gente estava se baseando na parte clássica de Deep Learning, que é Deep Learning de visão computacional para imagens, né? Então, a gente discutiu câmeras, né, a geometria da computação gráfica, discutiu teoria de Fourier e agora, né, a gente vai começar a passar por essa transição, né, a gente falou de imagens com profundidade, volumes, né, e agora a gente vai realmente entrar na modelagem geométrica, quer dizer, porque assim, a gente não discutiu qual é a teoria de modelagem geométrica. Então, agora a gente viu a geometria da computação gráfica no sentido geral, né? De geometria euclidiana, geometria projetiva. E agora a gente vai ver geometria no sentido específico, né, de modelagem, né? Então, a gente vai discutir, né, geometria, topologia e criar representações de objetos e cenas tridimensionais, que é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, né? E na aula de quinta-feira. E aí depois a gente vai entrar nas redes neurais 3D, né? Então, essas duas semanas aqui que se seguem vão ser dedicadas ao 3D Deep Learning. Primeiro, falando de usar isso para modelos implícitos, que a gente vai falar hoje aqui na aula, e depois falar para pontos e malhas, né? A gente vai também falar bastante nessa aula sobre malhas, né? Então, a aula de hoje, como eu falei, é sobre modelagem geométrica, e aí eu vou passar para a aula. Então, o que a gente quer discutir assim, todos os fundamentos de modelar e representar objetos geométricos 3D, quer dizer, de uma cena tridimensional, né? A gente aqui não vai estar tão preocupado com a modelagem geométrica abstrata, né? De geometria diferencial e objetos ideais, né? Mas tem uma relação dessa geometria, né? Que é de matemática pura, né? Com a geometria de matemática aplicada, e principalmente porque a gente está com 3D Deep Learning querendo assim, entender a geometria dos objetos do mundo real, né? Então, o que eu vou falar na aula de hoje, essencialmente eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar da geometria de objetos manufaturados, que são objetos que construídos pelo homem têm uma geometria muito mais simples, né? E, na verdade, tem uma importância prática, porque, como são objetos manufaturados, eles estão ligados a processos de projeto, né? O design de objetos e produtos, né? E também arquitetura e coisas assim, né? Coisas feitas pelo homem, e a fabricação dessas coisas. Então, você tem que, para construir, você tem que modelar a geometria, né, para poder depois colocar para construir, né, para fabricar, né? Então, isso é um tipo de abordagem, né, de modelagem e representação que é muito importante, onde os sistemas computacionais são muito importantes, né?
E aí tem a outra geometria, que é a geometria natural, né? A geometria da natureza, feita por Deus, né? Que são, né, os fenômenos naturais do nosso mundo, né? Então, plantas, né, fenômenos como água, fogo e fumaça, coisas assim, né? Que com isso, juntando as duas coisas, a gente tem toda a geometria do mundo que a gente vive, né? Então, a aula vai ser dividida nessas duas partes, e eu vou começar pela parte clássica, que é a geometria de objetos manufaturados. Então, essencialmente, a gente vai falar exatamente da modelagem clássica, que foi desenvolvida, na verdade, está na origem da computação gráfica, e foi desenvolvida exatamente para esse propósito que eu falei. Quer dizer, você tem os sistemas de projeto e fabricação auxiliados por computador, né? CAD/CAM, né? Computer Aided Manufacturing e Computer Aided Design, né? Então, você tem sistemas que projetam objetos, Computer Aided Design, e sistemas que fabricam objetos, Computer Aided Manufacturing, né? E hoje em dia nós temos uma ligação muito forte disso, né, com impressoras 3D e coisas assim. E com visão computacional e 3D Deep Learning, a gente tem como fechar esse ciclo, né? Porque você pode pegar um objeto que foi projetado, imprimir e depois reconstruir ele, né? Ou ao contrário, né? Você pegar um objeto no mundo real, levar para um sistema de CAD/CAM, modificar, né? E depois reconstruir de novo, né? Fabricar, né? Então, isso está na base de processos industriais e do nosso dia a dia, né? Então, o que eu vou usar para estudar isso aqui na aula, essencialmente, eu vou falar dos fundamentos de modelagem clássica, né? Então, primeiro vou falar do arcabouço conceitual que a gente usa para estudar modelagem geométrica. Depois vou falar dos modelos e das descrições que comportam essa modelagem conceitual. E, finalmente, a gente vai falar dos esquemas de representação, que é o que a gente usa para poder trabalhar computacionalmente, né? Então, para isso, o que eu vou fazer eu vou usar aquele paradigma dos 4 universos que a gente desenvolveu aqui no Laboratório Visgraph, no INPA, né, que se aplica muito bem, talvez seja o exemplo melhor, né, de esse paradigma para a matemática aplicada computacional, né? De fato, ele começou exatamente com os primeiros estudos, né, teóricos, né, na área de modelagem no começo da computação gráfica, quando o Aristide Requista começou a desenvolver os conceitos de modelagem sólida, né? Então, a ideia como a gente viu antes, né, você tem um universo físico, você tem um universo matemático, você tem um universo de representação, você tem um universo de implementação, né? Então, no caso de modelagem clássica, né, de objetos manufaturados, no universo físico nós temos formas geométricas, né? São formas geométricas de objetos artificiais, né? E a gente quer abstrair essas formas geométricas através de modelos matemáticos, levando em conta a sua geometria e a topologia, né? Só que para poder trabalhar com isso, né, num sistema computacional, a gente primeiro tem que criar uma representação que é finita e discreta, né? E essa descrição dessa representação vai ser dada por estruturas como grafos e matrizes e coisas assim, que representam concretamente esses objetos, né? E com isso a gente vai poder manipulá-los, né? Isso, de uma certa maneira, tem uma contrapartida com o que a gente viu na teoria de imagem, né? Só que num outro contexto aqui, né? Quer dizer, porque aqui a gente está pensando nesses aspectos que a gente não falou quando discutiu imagem, que é geometria e topologia, mas, de qualquer maneira, você tem que ter um espaço de representação, né, para esses modelos geométricos abstratos, né? E para implementar isso, né, nós temos que colocar no computador e temos que criar estruturas de dados, e essas estruturas de dados, em geral, são padronizadas para poder
você trocar informações entre diversos sistemas, né? Por exemplo, um sistema que faz projeto auxiliado com computador com um projeto que faz fabricação auxiliada com computador, né? Os sistemas de CAD/CAM são separados, mas interligados, e ficam interligados através desses padrões, né? Que concretamente descrevem, né, esses objetos todos, né, e fazem essa ligação, né? Aqui a gente tem uma coisa que é o mundo real, e aqui a gente tem uma coisa que é no mundo real. Então, esse gráfico, de uma certa maneira, ele fecha, porque você tem coisas do mundo real, modela, representa, tem estruturas de dados, pode fabricar e levar isso, quando você fabrica, leva diretamente para o mundo real novamente, e só o fato de estar manipulando no computador já é uma maneira de colocar isso no mundo real, né? Então, esse gráfico dá conta de tudo, né? Esse arcabouço conceitual faz com que a gente consiga trabalhar, né, com esse problema, né, de uma maneira organizada. E agora eu vou começar a discutir cada elemento desses, né, individualmente, começando com o objeto de interesse no mundo físico que a gente quer estudar, né? Então, como eu falei, são objetos feitos pelo homem, né, manufaturados. E, em geral, eles são produto de algum processo, que ou é um processo industrial, né, ou é um processo de construção manual, né? E se a gente for imaginar, quer dizer, o resultado desses processos, eles impõem certas características à forma dos objetos, né? Porque, em geral, são objetos que são suaves por partes, né? Porque você vai construir, né, usando algum processo, né, que você tem uma forma para uma certa finalidade, e isso implica, né, em uma regularidade, uma suavidade, né? E, em geral, também você tem composição de partes, né? Porque você vai fabricando partes e montando esses objetos a partir de pedaços, né? E exemplos disso a gente vê no nosso mundo real, né? No cotidiano, né? Em cenas tridimensionais, que são objetos mesmo, né? E edificações, né? Então, a diferença aqui principal é que é uma questão de escala, né? Então, os objetos têm uma escala bem menor do que edificações, embora você possa ter, né, coisas como, por exemplo, né, um carro que é da escala do ser humano, né? Um avião que é uma escala de muitos seres humanos, e até navios, né, que são da escala de cidades, né? Que ficam uma coisa intermediária entre objetos do dia a dia e essas edificações grandes, né? Então, a gente precisa pensar como abstrair as propriedades importantes dessas formas, né, de objetos feitos pelo homem matematicamente. Qual é o modelo matemático que a gente vai usar? E aí, o modelo natural de se escolher, né, a melhor escolha é exatamente pegar os chamados modelos de variedades, né? O que são variedades, né? Vocês devem saber, variedades são conjuntos de pontos que são homogêneos. Quer dizer, significa o seguinte, que você tem, né, se você pegar um ponto, né, no objeto, né, a vizinhança desse ponto, ela é homeomorfa a um subconjunto, né, de um espaço euclidiano, né? E é exatamente essa propriedade que a gente pode usar para fazer geometria diferencial, fazer uma porção de outras simulações, porque você tem, né, aqui um sistema de coordenadas natural, né? Você tem o plano tangente da superfície, né? E esse plano tangente dessa superfície você pode aproximar, né, e imaginar que você está, né, trabalhando com um espaço euclidiano e pode fazer cálculo ali, né? E, além disso, você imagina que, como é um conjunto de pontos homogêneos, isso aqui varia suavemente, né? Então, tem toda uma matemática, né,
que é muito estudada, que é exatamente a matemática de variedades, que vai permitir a gente fazer muitas coisas, né, com esse tipo de forma, né, que é dada por conjuntos de pontos homogêneos, né? E aí a gente tem que descrever, né, essas variedades n-dimensionais, né? Ali eu dei o exemplo de uma variedade bidimensional. Aqui eu vou dar um exemplo de uma descrição de uma variedade de dimensão 1, que é uma curva, né? Obviamente, você pode ter variedades de qualquer dimensão, né? Desde dimensão 0 até dimensão tendendo para o infinito, né? A gente está interessado em variedades de dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, né? E eventualmente até de dimensão 4, né? Se a gente colocar dimensão tempo aí, né? Então, e a questão aí é que você tem, na realidade, o objeto geométrico, que é uma variedade, né? E você tem o espaço ambiente, que é outra variedade. Então, você diz que quando você faz o mergulho desse objeto geométrico, né, dessa variedade, numa outra variedade maior, né, que é o espaço ambiente, então você vai ter esse objeto como parte desse espaço, né? Então, você diz que o objeto é uma subvariedade da outra variedade. Então, por exemplo, se você tem uma curva no plano, né, a variedade é o plano euclidiano bidimensional, né? E a curva é um objeto geométrico unidimensional, que é uma curva que está no plano, então é uma subvariedade, né? E a maneira natural de descrever essas variedades, né, ela é através de descrições funcionais, quer dizer, a gente vai usar funções para descrever esse conjunto de pontos homogêneo, né? E, na verdade, é uma descrição funcional determinística, né? Então, você tem, na verdade, dois tipos de descrição funcional. Uma que é a descrição paramétrica e outra que é a descrição implícita, né? Então, essa descrição paramétrica, ela é uma descrição que a gente diz que ela é intrínseca, porque ela não depende do mergulho no espaço ambiente, quer dizer, ela não depende do objeto estar inserido, né, como uma subvariedade numa variedade maior, né? Então, você só pensa nas coisas intrínsecas, né, desse objeto, né? Por outro lado, você tem a descrição implícita, que a gente diz que é uma descrição extrínseca. Por quê? Porque, na verdade, ela está relacionada com a descrição, né, nesse espaço que o objeto está inserido, né, como uma subvariedade, né? Então, pegando esse exemplo aqui, né, de uma curva, né, para a gente representar uma curva, né, parametricamente, a gente tem, né, um espaço de parâmetros aqui, né? Como é uma curva, ela tem dimensão 1, a gente pode pegar uma curva que com bordo, né? A gente pode parametrizar essa curva no intervalo 0, 1, né? E ter um parâmetro t aqui, né? Então, você tem uma função que é f de t. E à medida que a gente vai variando t nesse espaço de parâmetros, essa função vai enumerando pontos aqui ao longo dessa curva, que é bidimensional, né? Mas nota que é arbitrário, assim, esses pontos x, y, né, que são de dimensão 2, né, eles não estão direta, a descrição não diz como eles estão inseridos num certo espaço, né? A função ela desse parâmetro t, né? E obviamente a gente mudando a função, né, vai estudar ela, né, e vai poder inserir ela como subvariedade em qualquer espaço, e isso vai determinar essas coordenadas, né? Mas dá para analisar a função em si, né, independente do mergulho no espaço ambiente. Já a descrição implícita, ela na verdade é uma função aqui, g de x, y, que é uma função do espaço ambiente. Então, essa função ela é dada, né, no espaço ambiente, né? Aqui a função é dada no espaço de parâmetros, né?
Então, o que essa função diz é o seguinte, a gente está dizendo que os pontos do espaço ambiente que satisfazem essa equação aqui, g de xy igual a c, né, são os pontos que pertencem ao meu objeto, né? Então, de uma certa maneira, essa função está classificando os pontos que pertencem ao objeto. Os pontos que têm valor do espaço ambiente bidimensional, que tem valor diferente de C, né, não pertence ao objeto, que tem igual a C, pertence ao objeto. Né? Então, a gente diz que, na verdade, essa função ela é a imagem inversa, né, de um certo valor regular aqui, que é esse valor C. Então, a gente pode imaginar, quer dizer, que você tem essa curva aqui, que são os pontos que têm valor igual a C, e tem outros pontos que têm valor igual a, por exemplo, C mais 1, C menos 1, e essa função pode representar, por exemplo, a distância, né, de pontos no espaço a essa curva. Né? Então, nota que essas duas descrições, né, funcionais, elas são complementares. Né? Primeiro, complementares em relação à própria estrutura, né, a natureza da descrição, né, em relação a você estudar ela em absoluto ou você estudar ela relativa ao espaço ambiente. Né? E segundo, em termos computacionais, né, e de operação, elas são complementares porque, por exemplo, a descrição paramétrica, essencialmente, ela dá a enumeração de pontos na superfície. Né? E a descrição implícita, ela dá a classificação de pontos do espaço ambiente, né, em relação a o seu objeto, a superfície ou a curva, né, no caso aqui. Né? E isso é muito bom, né, porque você pode ter para a sua descrição de um objeto as duas descrições ao mesmo tempo. Então, como elas são complementares, para certo tipo de operação você usa uma, para outro tipo de operação você usa outra. Por exemplo, se eu quero desenhar o objeto, eu vou usar uma descrição paramétrica e vou simplesmente enumerando os pontos e pintando eles, ou criando, né, uma linha poligonal aproximando, etc. Né? Mas, por exemplo, se eu quero assim, calcular interferência, né, saber se um objeto tem interseção com outro, né, eu vou pegar pontos do outro objeto e ver, por exemplo, a distância dele a essa curva, que pode ser dado por essa função g, que pode ser uma função de distância, por exemplo. Né? Então, a gente vai pensar que a gente vai usar essas duas descrições, paramétrica e implícita, e vai ter maneiras de explorar isso, né, tanto na modelagem quanto quando a gente for trabalhar com redes neurais. Né? Então, um exemplo concreto disso é o círculo unitário, né, que também é uma curva. Né? A descrição paramétrica do círculo unitário é essa. Né? Aqui é o círculo unitário centrado na origem. Né? Então, o parâmetro aqui é o ângulo θ. Né? Então, à medida que você vai variando θ, essa equação aqui, seno de θ, cosseno de θ, vai andando, né, com a variação do ângulo, né, no círculo. Né? E nota que aqui o espaço de parâmetros, a topologia dele é diferente, não é a topologia do intervalo. Né? A topologia desse espaço de parâmetro na realidade, a topologia do círculo. Né? Porque se a gente pegar aqui, esse lado está conectado com esse. Né? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta na modelagem. Né? Já a descrição implícita pode ser dada pelo quadrado da distância euclidiana. Né? Então, se a gente pegar, né, essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então são todos os pontos que distam 1 em relação à origem. Quer dizer, e aí, com isso, a gente tem realmente, como eu falei, uma função de distância. Né? Então, um ponto que está aqui, né, na origem, né, que é igual a 0, ele vai ter a distância exatamente igual a 1. Né? A gente diz que a distância é consinal. Né? Então, aqui seria a distância menos 1, para cá a distância mais 1, seria o círculo paralelo aqui em volta. Né? Então, isso é muito útil, né, para você não só
entender, né, a geometria dessa forma, mas fazer operações e simulações com ela, né, nos sistemas de modelagem e depois de aprendizado que a gente vai ver, né? Bem, então agora a gente precisa ter esquemas para representar essas formas geométricas, né, e poder trabalhar com elas na prática. E a questão é o seguinte, essa questão do esquema de representação é muito importante, porque, assim, idealmente, nós poderíamos ter funções arbitrariamente complexas, né, que poderiam me dar a descrição paramétrica implícita de qualquer objeto que é uma variedade e pode ter correspondência no objeto real, né, manufaturado. Mas, na prática, né, embora idealmente a gente possa pensar em funções que vão fazer qualquer coisa, na prática a gente não consegue, né, trabalhar com funções muito complexas, né, tanto computacionalmente quanto em termos até de formular aquelas equações, né? Então, a gente vai, para representar formas mais complexas, a gente vai usar um esquema de representação que usa aquela filosofia de dividir para conquistar, né? Quer dizer, então a gente vai partir de um tipo de representação que é a representação por primitivos, né? E essa representação por primitivos aqui, até eu botei essa estrelinha aqui exatamente para enfatizar que a representação por primitivos ela é dada exatamente só por essa descrição funcional, né, paramétrica ou implícita. E ela, em princípio, é adequada para representar formas simples, né? Então, quando você tem um objeto cuja forma é mais complicado do que o primitivo que você consegue criar, né? Então a gente vai usar ou uma representação construtiva ou uma representação por decomposição, que no fundo são as duas faces da mesma moeda nessa ideia de dividir para conquistar, né? Quer dizer, na representação construtiva, o que a gente vai ter é uma combinação de primitivos. A gente vai construir uma forma mais complexa combinando formas primitivas. E na prática o que a gente vai ter é uma espécie de uma álgebra, né, que você vai ter operadores de construção, né, e ao mesmo tempo, né, você tem os primitivos que são os operandos nessa álgebra de formas, né? E o outro lado da moeda são os esquemas de representação por decomposição, porque a gente imagina que idealmente a gente tem um objeto muito complicado, né, que a gente não consegue descrever ele completamente por essas funções dos objetos primitivos, né? Mas a gente pode quebrar esse objeto em pedaços que são fáceis de descrever através de uma forma primitiva. Então, isso aí vai dar como resultado uma estratificação em partes, porque a gente vai estratificar o objeto, né, pegando pedaços, e aí colar, né, em vez de pegar e ir montando, né? Então, essa é bem natural, né? São, assim, essencialmente, você tem o esquema por primitivo e um esquema dual, que é dividir para conquistar, ou construindo ou decompondo, né? Então, como que isso é feito na prática mesmo, né? Então, na prática, né, aqui vou exatamente pegar, né, todas aquelas etapas ali do paradigma dos quatro universos e mostrar como isso se dá num sistema que usa uma representação por primitivos, né? Então, o sistema de representação por primitivos, essencialmente o que a gente vai ter é uma biblioteca de formas primitivas, né? E associada a essa biblioteca de formas primitivas, para cada primitivo, a gente vai ter funções que exatamente vão implementar aquelas descrições paramétricas implícitas e operações com esses objetos. E, além disso, como a gente está lidando com objetos no espaço-ambiente, a gente vai ter transformações que vão poder operar com essas funções, né? Então, aqui, a gente vai ter um exemplo, né, de uma biblioteca com objetos clássicos, né? Você tem aqui uma esfera, um cubo, um cone, né? E você pode descrever esses objetos exatamente por funções, né? Então,
No caso, por exemplo, da esfera, né, o modelo paramétrico seria uma extensão daquele modelo do círculo, né, colocando uma dimensão a mais. E o modelo implícito seria também uma extensão do modelo do círculo, colocando uma dimensão a mais. Né? E como é a representação disso? Quer dizer, a gente vai ter uma representação que a gente tem um círculo, né, com um certo raio, né, e eu poderia colocar também, né, o centro desse círculo. Né? Mas eu posso também usar uma transformação para posicionar ele no mundo. Então, são duas escolhas diferentes do sistema de modelagem que a gente vai usar. E a estrutura de dados que a gente usa para implementar isso é um array associativo, quer dizer, porque essencialmente a gente vai ter, né, quer dizer, para cada objeto, né, a lista dos parâmetros que representa aquela instância daquele objeto. Né? Então, eu vou ter várias esferas, ela vai ter, por exemplo, uma identidade, né, que é a esfera 1, né, vai ter o parâmetro do raio, vai ter o parâmetro do centro, etc. Né? Então, isso aí dá conta de um sistema de modelagem usando representação por primitivos. Né? Já o sistema de representação construtiva, né, você vai escolher algum tipo de álgebra, né, que vai permitir combinar esses primitivos. Né? E aqui a gente vai partir do princípio, quer dizer, da modelagem sólida. Né? Então, a gente está imaginando que essas funções, né, são de superfícies compactas que, essencialmente, dividem o espaço em dois pedaços, o espaço interior e o espaço exterior, porque é um objeto sólido. Né? E aí você tem álgebras diferentes que você pode usar, né, com esses esquemas construtivos. São operações de conjunto de pontos simples, né? Ou outras são de conjunto de pontos com uma suavização. Né? Eu coloquei aqui blending ou point sets. Né? Então, essas operações com conjunto de pontos normalmente são chamadas de modelo CSG, porque é de geometria construtiva sólida, né? Constructive Solid Geometry. Né? Então, o modelo, essencialmente, é isso. Você vai ter funções primitivas, né? E aqui é útil você usar a descrição implícita, né? Exatamente porque você tem essa propriedade que os elementos são elementos que são semi-espaços, né? Que dividem o espaço em dois. Né? E se você pegar operações de conjunto de pontos, né, você vai ter operações, por exemplo, de união de conjunto de pontos, interseção, diferença. Né? E você pode, na verdade, para implementar de maneira implícita, né, um certo conjunto interessante de funções, né, você pode pegar, por exemplo, as quádricas, né, que você tem uma descrição que é uma função algébrica, né, que é muito fácil de trabalhar e tem todas as propriedades muito boas. Né? E aí a representação, na verdade, vai ser uma expressão nessa álgebra. Né? Então, aqui eu peguei, né, um conjunto de primitivos que tem, na realidade, um cubo, uma esfera e um tubo. Né? E estou indicando aqui por C, S, T cada primitivo. Né? E aí eu tenho as operações, que é a operação de união, né, de interseção e diferença. Né? Então, essa expressão cubo união, cubo interseção com com a esfera, né, e tubo união com tubo e união com outro tubo, né, e eu subtraio uma da outra, vai dar esse objeto aqui. Né, porque se a gente for pegar e fazer o parsing dessa expressão, né, pegando por aqui, a gente pega esse cubo, essa esfera, faz a interseção, vai ter esse objeto, aí pega esse tubo com esse tubo, faz essa união, tem esse objeto, aí faz a união com esse aqui, tem esse objeto. Quando a gente faz a subtração desse objeto desse, vai ter esse objeto final. Né? E aí nota que como essas operações CSG, né, elas são operações binárias, né?
Então, a árvore de expressão, né, que corresponde a esse modelo aqui, qualquer modelo CSG, né, o parse tree dela, né, ela vai ser uma árvore binária, né? Então, é com isso que você representa esses objetos no esquema de representação construtiva. E dois comentários. Você tem vários parâmetros aqui que, por exemplo, imagina, né, que eu tenho que posicionar esse cubo em relação a essa esfera. Dependendo do posicionamento, essa interseção vai ter um resultado diferente. A mesma coisa em relação a quando eu faço a união desses tubos, né? E quando eu faço a subtração. Então, mexendo com isso, eu vou ter resultados completamente diferentes, mexendo em alguns parâmetros, né, nessa expressão, né? E, por outro lado, você pode imaginar que essas operações de conjunto de pontos, elas correspondem a operações de fabricação, né? Porque, imagina assim, se eu tenho uma esfera, né? E aí eu vou fazer a subtração dessa esfera com um tubo, né? Eu vou, na verdade, fazer um buraco na esfera, né? Como a gente fez aqui, né? Isso pode ser correspondente a uma operação de fabricação que eu vou pegar uma broca e furar, né, um objeto sólido, né? E isso exatamente é usado para nesses sistemas de CAD/CAM, né? E aí, finalmente, nós temos a representação por decomposição, que, como eu falei, ela é uma estratificação, inclusive uma estratificação topológica. Quer dizer, então, qual é a ideia? A gente imagina o seguinte, a gente pega elementos topológicos de dimensão crescente estratificada, né? Então, a gente começa com os vértices, né, do meu objeto, né? E aí eu vou, na verdade, conectar vértices perto, né? E aí eu vou criar arestas, né? E aí essas arestas eu vou ligar, né, entre si para formar faces, e essas faces eu vou ligar para formar cascas, né? Então eu tenho essa estratificação topológica que eu tenho objetos topológicos de dimensão que vai crescendo, né? Começo com vértices, aí vou passando para arestas, faces e cascas, né? E vou montando o meu objeto, né? Então, essa é a maneira de eu decompor, porque eu pego o objeto, vou pegando pontos e vou cortando ele, né? Então, essa operação de decomposição, na estratificação, vai ter uma correspondência com a operação de colagem, que eu tenho que colar essas coisas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um grafo topológico, né? Então, esse grafo topológico, ele tem, né, camadas, que cada camada corresponde a uma dimensão topológica, né? E aí, essas construções para criar elementos de dimensão maior, né, eu vou, na realidade, ter ligações aqui, né? Então, por exemplo, para criar uma aresta, imagina que eu tenho esses dois vértices aqui e quero criar essa aresta. Então, isso aqui é um vértice, aqui é outro vértice. Aí eu vou dizer, então essa aresta aqui é a ligação desse vértice com esse, né? E aí eu criei a aresta. E assim por diante, né? Então, um exemplo concreto disso é um poliedro, né? Então, o poliedro, ele é uma decomposição celular, né, da superfície, né, desse objeto, né? E nota o seguinte, aonde entra a geometria? Por enquanto aqui eu só falei de topologia. A geometria entra de duas maneiras. Uma é na hora que eu coloco coordenadas a esses vértices, né? Então eu estou colocando geometria, né? E aí na hora que eu vou ligar, né, os vértices e ligar as arestas, eu vou fazer uma espécie de interpolação, né? Algum tipo de interpolação, né? Para ter os pontos intermediários, né? E aí, dependendo da interpolação, eu vou ter modelos diferentes, né? Então, no caso de um poliedro, a interpolação que eu vou fazer aqui, ela é linear por partes, né? Então, eu tenho uma geometria que é linear por partes, quer dizer, essas faces aqui são todas planares, né? E as arestas são planares, porque a interpolação é linear, né?
E esse tipo de representação, ela dá uma estrutura de fronteira de um objeto sólido, que é só a superfície, né? E aí a gente vai ver depois que tem várias estruturas de dados que a gente pode usar para representar esse grafo aqui, com vantagens e desvantagens. Eu vou falar isso com mais detalhe na próxima aula. Então, agora, para consolidar o que a gente viu até agora, eu queria falar primeiro dos primitivos geométricos, como você implementa esses primitivos geométricos, e depois dar exemplos concretos de como eles entram num sistema real, né? Então, essencialmente, eu vou falar, na verdade, de dois tipos de primitivos geométricos, uns que são os primitivos puramente funcionais, né? Que estão associados exatamente com os modelos, né, de sistemas de representação por primitivos, né, e modelos construtivos, né? E eu vou falar de primitivos de malhas que estão associados com essa modelagem por decomposição e, na verdade, eles têm um significado muito prático, a gente vai ver, porque eles servem como uma descrição complementar aproximada de qualquer objeto geométrico que a gente tem, né? Então, assim, falando, né, dos primitivos descritos de uma maneira funcional, né? Quer dizer, como é que a gente monta um sistema como esse, né? A gente quer, na verdade, que não dependa do primitivo, quer que seja uma coisa geral, né? E aí, assim, qual é a ideia? A ideia é que você tem um sistema de modelagem e esse sistema de modelagem, né, você vai, na realidade, primeiro, adotar, né, essa descrição funcional dual, paramétrica e implícita, né? E você vai ter um sistema que tem uma biblioteca de primitivos, então você vai escolher, né, as suas formas primitivas, né, e vai ter um tipo de representação que é para todas essas formas, né? Então, todas as formas têm a descrição paramétrica implícita e elas são representadas uniformemente por uma única representação. Então, para implementar isso, o natural é imaginar, né, um sistema que usa, por exemplo, a orientação para objeto, né? Então, o objeto é um primitivo, né? E você vai especializar esse primitivo genérico em primitivos específicos, né, que pode ser uma esfera, um cone, um cilindro, etc., né? Então, como você faz isso? Quer dizer, então, para você colocar um objeto novo no sistema, né, esse objeto você vai ter que satisfazer todos os requisitos dessa orientação por primitivo. E se você está realmente usando uma linguagem voltada para objetos, quer dizer, você vai ter classes, superclasses, vai ter herança, vai ter uma série de coisas, né? E vai ter esses requisitos, né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma interface genérica, né? Pensando nessa implementação orientada para objeto, né? Então, a minha interface aqui é essa API aqui que eu tenho, né? Operações que têm que ser implementadas para cada objeto, por exemplo, para criar uma instância do objeto, né, que é um construtor, né, para destruir o objeto, um destrutor, né? E aí são várias operações aqui geométricas, né? Por exemplo, né, essa operação aqui, né, classify point, né? Então, essa operação point seria vindo de uma descrição paramétrica que vai dar um ponto no objeto, né? Essa classify seria uma descrição implícita que vai classificar um ponto em relação ao objeto. E assim por diante, você vai querer o vetor normal, vai querer o gradiente, etc., né? E aí, com isso, você tem, né, assim, a estrutura do seu sistema de primitivos e um jeito de computacionalmente implementar e estender o sistema, tanto em termos de funcionalidade, colocando mais operações, né, nesses requisitos, quanto em termos, né, de diversidade, colocando mais primitivos, né? Então, dando o exemplo, voltando ao exemplo da esfera, né, a gente volta a ter aqui, né, uma esfera unitária, né? Então, nota que essa esfera ela é definida no seu sistema de coordenadas local, né, que é útil para fazer operações com a esfera.
Então, ela está centrada na origem, né? E a gente está assumindo que é uma esfera unitária. E a gente vai usar, para posicioná-la no mundo, operações de translação e escala, né? Então, a estrutura da esfera, na verdade, o que a gente vai precisar são exatamente esses parâmetros, né? Que é o centro da esfera, que seria uma translação, e a escala, que é o raio, né? E aí a gente vai ter que implementar exatamente todas aquelas funções para a esfera que vão entrar no sistema. Então, quando a gente quiser colocar uma esfera nesse sistema, a gente vai dar essas funções, né? E aí ela já está no sistema, né? Bem, então agora eu queria falar dos primitivos de malha, né? Que de uma certa maneira vão poder implementar aquela estrutura que eu falei de decomposição, né? Mas é uma coisa mais geral, né? Porque assim, você pode pensar numa coisa especializada, né? Que quando a gente fala de malha, né? São malhas poligonais, né? Então a gente está pensando exatamente naquele exemplo que eu dei de superfícies que são lineares por partes, né? E aí, na próxima aula, eu vou falar bastante sobre malhas, mas essencialmente você tem tipos de malha que depende um pouco, né, de como você monta aquela estrutura de decomposição, quer dizer, qual é o tipo de faces que você usa, etc. Né? E também essas malhas, você vai, quando for implementar a estrutura de dados, ela tem uma estrutura específica que vai representar essencialmente como você cola as coisas, né? A informação de adjacência, né? E também tem vários tipos de estrutura de dados, e tudo isso eu vou falar com muito mais detalhe na próxima aula, né? Então, pegando essa representação de malha, quer dizer, é uma representação muito simples, né? Então, a gente, como eu falei, você pode imaginar que você vai ter a geometria, né? Que é uma lista de vértices, né? E aí você tem também uma outra lista, que seria uma lista de polígonos, né? Então, por exemplo, aqui você tem o vértice 1, vértice 2, vértice 3, e aqui você tem um polígono que liga o vértice 1, 2 e 3. Então, isso aqui é uma maneira simples de você representar uma malha. A gente vai ver outras maneiras na próxima aula. Eventualmente, nessa lista aqui de vértices, além das coordenadas, você vai querer colocar outras informações, outros atributos, né? A gente ontem viu exatamente isso, né? Por exemplo, você pode colocar coordenadas de textura, né? Você pode colocar normal da superfície, né? Você pode pegar uma cor, né? Na coordenada de textura e associar com vértice, né? A gente viu tudo isso na aula de ontem, né? Então isso a gente tem as duas representações por primitivos importantes, né? Tanto primitivos funcionais quanto primitivos com malhas poligonais, né? E aqui eu queria, na verdade, juntar esses temas e falar exatamente dessa questão de aproximação de modelos e conversão entre modelos. Porque o que vocês vão ver é que assim, eu posso ter um modelo que é dado por qualquer uma daquelas representações, né, por primitivo, paramétrica ou implícita, né, e aproximar ou converter, por exemplo, para uma malha poligonal, que é muito útil, né, principalmente porque isso é o que é usado pelo as placas gráficas e os equipamentos que a gente usa em computação gráfica, né? Então, o que é isso? Quer dizer, na verdade, a ideia, né, é que a gente consegue aproximar, né, de uma maneira linear por partes, né, quão bem a gente queira, qualquer superfície suave, né? Então, a vantagem disso, como eu falei, né, é que quando você usa uma malha poligonal, é a descrição mais simples de trabalhar, né? Ela tem, né, suporte tanto em software quanto em hardware, né? A GPU ela é feita para trabalhar com polígonos e malhas poligonais, né? E é muito fácil de você implementar as coisas em software, mas ela dá uma aproximação, né? Que é uma aproximação linear. Exatamente assim, você pode dizer que quanto mais, né, você quebra o seu objeto, subdivide ele em pedacinhos, né, melhor vai ser a aproximação. A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula também, né? Por outro lado, você pode pensar
em estruturas de decomposição, né, que têm aproximações melhores, né? Então, são por retalhos paramétricos, né, que não são lineares, são quadráticos, de ordem maior, né, cúbicos. Né? Então, uma maneira de fazer isso é com as splines. Né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, né, que eu tenho essa malha poligonal. Se eu interpretar essa malha poligonal como uma superfície de controle de uma spline, quer dizer, eu vou ter as arestas curvas, porque aquilo que eu falei, né, a geometria ela é dada pela maneira como se faz a interpolação. Né? E aí você tem toda uma geometria, né, ligada com exatamente superfícies paramétricas. Né? E isso também é muito usado na indústria. E, obviamente, eu posso depois, né, subdividir isso aqui e transformar numa malha poligonal. Né? Então, a malha poligonal ela dá uma aproximação muito boa, né? E eu poderia usar isso também para, a gente vai ver, né? Se eu tenho uma descrição implícita, poderia criar uma malha poligonal a partir dessa descrição implícita, né? E assim por diante. Né? Então, como eu falei, quer dizer, esses algoritmos de aproximação, né? Eles podem converter, né, descrições paramétricas ou implícitas numa malha poligonal. E essa conversão, né, é como você vai criar aquela malha criando os polígonos. Então, você pode dividir de uma maneira uniforme, de uma maneira adaptativa, e tem várias coisas que a gente vai falar mais para frente no curso sobre esse tema. Tá ok? Bom, então agora eu queria dar um exemplo, né, que é um estudo de casos do software de modelagem Blender, né, e como esses primitivos aparecem no Blender. Né? Então, começando com os tipos que a gente vai estudar aqui. Né? Então, a gente vai começar pelas malhas, que é o mais comum, depois superfícies paramétricas, depois metabol, e eu vou falar de curvas, porque curvas, né, são úteis para uma série de operações, né, com objetos geométricos, né, tanto em imagens quanto em superfícies e no espaço como um todo. Né? E isso é muito bom de ter no sistema de modelagem e visualização. Então, começando com esses primitivos de malha, como eu falei, quer dizer, é uma representação por primitivos, você tem uma biblioteca de primitivos, mas é uma aproximação de formas ideais. Né? Então, a ideia é que você tem os primitivos e você converteu para uma malha. Né? Então, aqui são os que tem no Blender. Né? Um plano, um cubo, uma esfera, na verdade, com dois tipos de tecelagem. Né? Um cilindro, um cone, um toro e uma grade. Né? Então, aqui você vê, né? Você tem o plano, né? Você tem o cubo, aí você tem os dois tipos de esfera, né? Você tem um cone, um cilindro, um toro, tem um grid, né? E aqui você tem o personagem que é a mascote do Blender, né? Que a gente inclusive usa muito lá no Visgraph, né? Que é uma malha que especial, não está listada aqui. Né? Então, deixo como dever de casa para vocês descobrir o nome da mascote do Blender. E aqui a gente tem primitivos, né, que correspondem a um esquema de decomposição de superfície. Né? E aqui esses primitivos são dados por NURBS, né? Que NURBS é o acrônimo, né, de Non-Uniform Rational B-Splines. Né? Então, são superfícies paramétricas B-spline, né, que a gente manipula elas e cola. Né? E, assim, essas formas aqui, por exemplo, a esfera, né, o toro, né, são superfícies que você está aproximando, né, decompondo, né, com essa estratificação de NURBS. Né? E aqui você tem, né, um patch, que é exatamente quando você quer construir, né, formas colando retalhos curvos, né, você pode usar esses patches e vai colando para construir outros objetos. Né? Nota que aqui, né, são, na verdade, retalhos curvos. Né? E você pode colocar descontinuidade, exatamente aquela ideia de que um objeto manufaturado ele é suave por partes. Né?
E aí, continuando, nós temos os metaballs, né, que é uma descrição construtiva, né? Então, o metaball, na verdade, ele corresponde a, em vez de usar uma operação de conjunto de pontos simples, a gente vai usar uma operação suavizada, né? E aí você tem, né, exatamente, esses primitivos são implícitos, né, com operações de combinação, né? Então, você tem funções de densidade, e aí, a partir disso, você pode combinar essas funções de maneira suave. Então, por exemplo, se eu coloco dois metaballs, um perto do outro aqui, eu vou ter uma suavização aqui e fazer um objeto que ele faz um blending suave entre um e o outro, né? E essa aqui são funções de densidade assim, básicas, que você já tem como pronta como primitivo, né? E, finalmente, nós temos curvas que são muito úteis para uma série de coisas, né? E aqui a gente tem, na verdade, em vez de ter curvas B-spline, nós temos curvas de Bézier, que são muito fáceis de você usar num sistema de modelagem, porque, essencialmente, você tem, na verdade, curvas de Bézier, que são curvas polinomiais, né? De grau variável, né? E você tem polígonos de controle. Então, essencialmente, o que você dá é um ponto de controle, né? E a tangente, né, nesses pontos de controle, a curva, né? E dependendo do grau, né, da curva, né, você vai ter uma curva que vai ter um tipo de suavidade diferente. Obviamente, essas curvas têm um polígono de controle que o número de pontos vai depender do grau, né, da função, né, polinomial. E você pode colar essas curvas e controlar, né, a continuidade, porque se você alinhar as direções tangentes na colagem, você vai ter uma coisa suave. Se você não alinhar, aí você tem uma descontinuidade. Você pode ter uma curva que faz assim e aqui tem um bico aqui, né? E, obviamente, quer dizer, você vai ter essas curvas de Bézier, né? E você pode também, quer dizer, porque tem aquela questão, né, de você ter uma curva, né, que é aberta, né, uma curva que é uma curva, né, que tem a fronteira aqui, ou você pode ter uma curva fechada, né, que um tem a topologia do intervalo, o outro tem a topologia do círculo, né? Então é útil ter como primitivo, né, a curva de Bézier e um círculo de Bézier, né? Obviamente, esse círculo de Bézier você pode deformar ele, né, de diversas maneiras, mexendo nos pontos de controle, né? E aí tem essa topologia. E, além disso, quer dizer, você tem NURBS, né, que você pode usar essas curvas NURBS junto com esse esquema que a gente viu de superfície e, obviamente, numa superfície NURBS, quer dizer, uma aresta é uma curva NURBS, né? Então, você pode usar isso, combinar uma coisa com a outra, e é uma maneira diferente de descrever, que a curva NURBS não é tão boa para você fazer edição e manipulação, né, com esse tipo de interface natural que eu falei, né? Mas ela também é muito poderosa, né? As splines são muito poderosas para modelagem e análise, né? Bom, então agora eu vou dar uma pequena pausa, né, e aí passar para a segunda parte da aula, que eu vou falar de modelagem procedural, né? Essencialmente, o que a gente está querendo aqui é modelar fenômenos naturais, né? O nosso mundo, né? A geometria feita por Deus, vamos dizer assim, né? E aí a gente precisa de uma abordagem completamente diferente do que a gente vem falando até agora. Eu queria fazer uma observação aqui, é que quase tudo que a gente vai falar aqui no curso sobre aprendizagem de máquina, né, para cenas 3D, né, 3D Deep Learning, vai estar muito ligado, né, com essa primeira parte da aula. É por duas razões. Primeiro, porque tem um interesse maior de analisar e usar Deep Learning, né, para geometria de objetos manufaturados, né? Segundo, que é mais fácil, né? Então, é muito mais difícil você fazer
modelos, né, de redes neurais para fenômenos naturais, né? E isso seria a próxima fronteira, né, da parte de AI Graphics, né, de 3D Deep Learning, né? Mas eu acho importante a gente falar isso aqui e, ao longo do curso, a gente vai tocar em pontos onde você poderia imaginar, por exemplo, arquiteturas de rede para modelos procedurais. Então, notem a grande diferença aqui, né, quando você tem fenômenos naturais, você, além de usar, né, a geometria e topologia, você vai ter que usar um mecanismo de simulação, mecanismos procedurais, para dar conta dos fenômenos naturais, né? É isso que a gente vai discutir agora. Então, a gente vai usar o mesmo arcabouço teórico que a gente usou para a modelagem clássica, só que agora aqui as coisas todas vão mudar de figura, né? Então, no universo físico, né, nós temos formas naturais, né, que correspondem a objetos reais do mundo real, né, mas são fenômenos naturais muito diferentes, né, do que a gente viu nos objetos manufaturados. E aí, como é modelagem procedural, quer dizer, no universo matemático, para estudar os processos que criam, né, essas formas naturais, a gente vai usar algoritmos, né? E o sistema, na verdade, o que vai estar por trás disso são as máquinas virtuais que vão ser usadas como modelo matemático para esses algoritmos. A gente vai ver que é um tipo de algoritmo diferente, né, do que a gente está acostumado em ciência de computação, tá? A teoria matemática disso. E, essencialmente, quer dizer, a representação dessas formas naturais, a gente vai criar linguagens específicas para representar classes de formas naturais, né? E para ter exatamente uma representação de algum fenômeno, alguma forma, a gente vai ter um programa, né, que vai codificar, né, aquela representação numa certa linguagem. E para implementar isso tem que ser um processo computacional, né, que vai rodar no sistema, e você vai ter um sistema de computação para realmente fazer simulações e criar essas formas naturais, né? Então, mais uma vez, eu vou passar mais ou menos assim, analisar isso, pegando todas essas instâncias e vendo como isso se dá na prática, né? Então, essencialmente, quer dizer, se a gente for ver, quer dizer, essas formas que a gente quer estudar, quer dizer, são formas da natureza, né? E elas estão ligadas a processos e fenômenos físicos, né, que podem ser de crescimento, né, de evolução, de ação do tempo, né? E aí, com isso, a característica dessas formas, né, a geometria, elas vão ter uma geometria irregular, em geral, né? Elas podem ser amorfas, né? Quer dizer, embora a gente está estudando a forma, aquela forma ela pode ser meio amorfa, né? E, em geral, você tem um processo dinâmico, não é uma coisa, mesmo um objeto que é estático, né? Você pode imaginar, por exemplo, uma pedra, né? Aquela pedra, se você pensar ela ao longo de 1000 anos, ela vai se deformando e modificando pela ação do tempo, né? Tem erosão, tem uma série de coisas, né? Então, esse aspecto dinâmico é fundamental, né, para a gente levar em consideração. E aí, o que a gente está estudando aqui como exemplo, né, dessas formas e fenômenos naturais, né, são, por exemplo, plantas, né, o ambiente físico que a gente vive, né, e até os seres humanos, animais, né, e seres humanos fazem parte desses fenômenos naturais, né, biológicos, etc., né? Então, é isso que a gente quer modelar e dá para ver, pelo que eu falei aqui, que é muito mais complicado, né, porque a gente tem que levar em conta exatamente processos aqui, né, que tem, né, o requerimento de a gente usar uma modelagem procedural, né? E aí a conceituação disso, matemática, é um trabalho belíssimo do Steve Smale, que é um cara que é um matemático puro, né, trabalhou com teoria do caos e uma série de coisas, né, mas ele é muito ligado, né, na ciência de computação e na matemática da computação, né? Então, ele tem esse trabalho com a Leonore Bloom, né, que inclusive apresentou no IMPA, né, que ele diz que são as máquinas sobre os reais. Note que quando eu estou falando máquinas sobre os reais, são máquinas sobre os reais mesmo, né? São máquinas que são abstratas, né?
E elas trabalham com números reais, não é com números de pontos flutuantes, né? E essas máquinas, elas podem ser, na verdade, ou determinísticas ou probabilísticas, né? E a ideia dessa teoria é o seguinte, que você tem, né, uma função, né, que é dada por essa máquina, que vai ter um nó de entrada e você vai ter um nó de saída. Então, vê como é que isso começa a ter uma ligação com o que a gente falou de redes neurais e tal, né? E aí, no meio que vai ter nessa máquina são nós de computação, né? E você tem nós de decisão, né? Que você pode pegar caminhos computacionais diferentes, né? Então, segundo, né, o Smale, quer dizer, esses elementos aqui, esses nós, né, que atuam sobre os reais, né, eles dão conta, né, exatamente de toda essa modelagem procedural que a gente está interessado, né? E, essencialmente, qual é a descrição? A descrição é o seguinte, quer dizer, a forma que a gente quer de um objeto, né, ela é um conjunto de pontos. Mas a teoria é o seguinte, que esse conjunto de pontos é um conjunto de pontos decidível, né? Então, essencialmente, quer dizer, o teorema dele, né, a proposição Bloom-Smale, diz que um conjunto de pontos, né, num certo espaço, é decidido, né, se e somente se, né, o conjunto e o seu complemento são os conjuntos de parada de uma máquina sobre os reais, né? Então, nota que isso tem uma relação com aquela descrição implícita, né? Porque a gente estava falando de semi-espaços, dividir o espaço em duas partes e tal, né? Quer dizer, mas aqui a gente tem uma coisa que é muito mais poderosa, porque você tem uma máquina genérica para descrever isso e não tem nenhuma assim, restrição sobre o que é esse conjunto de pontos. A gente não está dizendo que é uma variedade, não está dizendo nada. Está dizendo só que os conjuntos é um conjunto de pontos que ele e o seu complemento são os conjuntos de parada dessa máquina. Então, essa máquina, essencialmente, o que ela vai dar é uma máquina de decisão que vai implementar a função indicadora desse conjunto de pontos. Então, ela essencialmente se você conseguir construir essa máquina, ela vai te dar a função indicadora do conjunto de pontos, tá? E aí isso aqui é teoria geral, agora a gente vai ver a parte específica, né? Então, a parte específica, a gente vai ter representações procedurais que a base matemática é essa teoria do Smale e da Leonard Bloom, né? E aí você, como eu falei, quer dizer, a representação ela é dada por uma linguagem, né? Então você tem esses três tipos aqui principais, né? Você tem uma linguagem de expressão, né? Que é baseada em funções, né? Então você tem uma álgebra de formas. E nota o seguinte, que, por exemplo, essa descrição aqui, ela inclui, por exemplo, um modelo CSG, né? Obviamente, né? Mas inclui coisas muito mais complicadas, né? E aí você tem as álgebras, que são as descrições procedurais, né? Que são dadas por gramáticas paralelas, né? Então, são baseadas em gramáticas, tá? E aí, essa linguagem aqui, ela é boa para você modelar processos generativos, né? Que geram coisas. Inclusive, em aprendizagem de máquina, você tem redes generativas. Então, você pode associar redes generativas com essas gramáticas aqui, né? E aí você tem linguagens que são baseadas em restrições, né? E aí essas linguagens, quer dizer, são estruturas procedurais baseadas em física, né? Que você tem simulação, né? E relações estruturais, né? Entre os objetos, né? Que você está trabalhando. Então, eu vou falar de cada uma dessas três representações procedurais, tá? Começando com os modelos baseados, né, em funções, né? E aí isso remete à aula de ontem, que a gente falou de textura, né? Só que aqui a textura é procedural, né? Então você pode usar uma textura procedural
para descrever, né, o material de um conjunto de pontos, a aparência de um conjunto de pontos, né? E aí, essencialmente, você vai querer mapear, né, atributos no suporte geométrico de um objeto gráfico, de uma forma, né? E aí tem uma série de técnicas para isso que eu vou falar na sequência, né? Que é trabalhar com ruído em multiscala, síntese de Fourier, etc., né? E aí, se a gente quiser realmente modelar a geometria, né, você tem esse conceito de hipertextura, que a ideia é você criar funções de densidade que vão modelar uma forma para coisas muito complicadas. Por exemplo, você quer modelar um material poroso, né, e coisas assim, né, você pode usar hipertextura, né, e aí você está modelando um processo estocástico, né. E você tem, né, modelos genéticos, onde você vai modelar a estrutura, né, e crescimento, né, em geral, né? E aí você tem aqui, né, processos de evolução biológica e outras coisas, né, que é o modelo genético mesmo, né? Então, falando, né, de textura procedural funcional, né, uma classe importante é baseada em ruído, né? E o trabalho mais importante nessa área é o trabalho do Ken Perlin, que ele definiu esse ruído, né, de Perlin, que essencialmente é uma função ruído, mas que você tem um controle dela, ela é suave, né, ela é correlacionada e ela é limitada em banda. Então tem uma estrutura de espaço de escala, né, nessa função ruído, né? E aí você junta com isso operadores, né, de composição e você consegue fazer muita coisa e modelar fenômenos naturais. Então, por exemplo, aqui, né, você usando operadores diferentes, você consegue modelar coisas muito complicadas, né, de maneira muito simples, né? Então, essa primeira parte aqui, né, que é esse primeiro quadrante, a gente está usando a função ruído pura, né? Então, aqui é a textura e aqui é ela aplicada na esfera, né? E aí, se eu pego e vou somando ruídos, mas de uma maneira usando um sobre a frequência, né, eu vou ter o ruído fractal, né? E aí já é uma estrutura completamente diferente, né? E aí, se eu pego o módulo do ruído aqui no 1 sobre F, eu vou ter um ruído fractal turbulento. Você vê que é completamente diferente, né? E aí, se eu começo a modular isso aqui, por exemplo, com seno, né? Aí eu tenho essa estrutura aqui, que aí já aparece como uma turbulência modulada que está associada a materiais físicos, né? Por exemplo, como mármore, etc., né? Então, aqui exatamente você tem dois exemplos, né? Por exemplo, esse vaso de mármore, né, que foi modulado daquela forma, e aqui é uma superfície de altura de montanhas que exatamente foi feita com aquele ruído fractal, né? Então, você vê o poder de modelagem dessa descrição funcional, né? Agora, eu queria falar um pouquinho da modelagem genética, né? Que a ideia é você realmente fazer uma simulação da evolução biológica, né? Então, você vai trabalhar com os conceitos de genética. Então, você tem um genótipo e um fenótipo, né? Então, o genótipo é o DNA, é o código, né, que vai gerar as coisas. E o fenótipo é o que vai dar individualidade para aquele modelo, né? E a gente vai fazer evolução genética. E a ideia é o seguinte: você tem três processos. Tem um processo de expressão, que é a geração do fenótipo, que vai ser a instância, né, daquele objeto. E aí você vai ter a parte de simulação, né, da evolução biológica, que você vai ter seleção e reprodução com mutação, né? Então, a seleção ela vai fazer exatamente o que normalmente acontece na natureza, né? Quer dizer, os fenótipos melhores eles sobrevivem, né, e os outros são descartados, né? E a reprodução ela faz uma mutação criando novos genótipos, né, que vão assim dar mais variedade às coisas. Então, a seleção ela é determinística, né, mas a reprodução ela é aleatória, né? Então, isso aí realmente dá um poder muito grande, né, de você poder criar modelos, né? E, essencialmente, o processo de evolução é assim, quer dizer, você vai fazer seleção e reprodução, então você parte, né, de um genótipo,
né? E aí você vai, né, ter a reprodução, né? E aí dessa reprodução você vai selecionar, né, um fenótipo para continuar, e você joga aqui, e aí você vai nesse loop até terminar a evolução, né? Eventualmente com processos, né, que vão mudar a geometria, vão fazer uma série de outras coisas, né? Então aqui está, por exemplo, uma ideia da simulação, né, desse algoritmo genético, né, com elementos lógicos aqui. Nota que aqui, isso aqui é dado por uma expressão, tá vendo? Que depois você vai interpretar, né? Então você começa com uma população aleatória, né? Que é o começo, né? E aí você vai nesse loop aqui, né? Fazer a seleção, fazer a reprodução, troca a população antiga pela população nova, e aí volta aqui e vai continuando, né? Quer dizer, então aqui mostra, por exemplo, a gente tem, né, selecionou essa parte aqui da população que tinha lá, tinha essa população, e essa parte aqui. E aí vai criar essa nova aqui, e aí volta para cá e vai continuando a fazer, né? E aí essas regras de seleção e reprodução é o que vai dar o tipo de modelagem que a gente vai usar, né? Então aqui são exemplos, é um trabalho do Carl Sims, né? Fez isso no MIT, né, em 1991, de simular estruturas de planta, né? Então isso aqui é uma floresta inteira, né, que ele projetou, e aqui são os tipos de planta, né, dados exatamente por essas estruturas, né? Isso aqui ele fez um filme lindo que chama Panspermia, né? Bom, e agora eu queria passar para os modelos baseados em gramática, né? E aí a gente tem, na realidade, quer dizer, as gramáticas geométricas e as gramáticas topológicas, né? Então, as gramáticas geométricas são gramáticas da forma e estão muito ligadas com fractais, né? E a gente vai ver mais para frente que, essencialmente, você tem, né, uma gramática formal, né? E nessa gramática você vai ter um alfabeto, você vai ter um símbolo iniciador, e você vai ter regras de produção da gramática que são os geradores, né? E ela pode ser geométrica ou topológica. Quando ela é topológica, é uma gramática de grafos. Quando ela é geométrica, ela é da geometria mesmo, né? E aí, quando você tem a gramática topológica, você vai ter a estrutura topológica que precisa de uma interpretação, assim como aquelas estruturas genéticas que eu falei ali, né? E essa interpretação, ela pode levar em conta, né, aspectos ambientais, tropismo, né? Então, por exemplo, se você está modelando uma planta, né, aquela estrutura, ela pode, à medida que se vai simulando, ela vai crescendo na direção do Sol, porque ela precisa do Sol para evoluir. É coisa desse tipo, né? Então, aqui eu vou falar de exemplos concretos, né, dessas estruturas baseadas em gramática, né, que essencialmente é um sistema de reescrita paralelo, né? Então, o que eu falei, você tem a gramática, ela tem um alfabeto, que é um conjunto de símbolos, né? Ela tem regras de produção, que são regras de substituição, que você aplica em paralelo, e para você gerar um objeto nessa gramática, você tem um axioma, né, que é um iniciador, né? Então, aqui tem um exemplo, né, que a gente tem esse alfabeto, que é o AB, né? O axioma é o símbolo A, e a regra eu transformo o A no AB e o B no A. Então, para ver a evolução disso, eu começo com o axioma, com A, aí eu só posso usar a primeira regra, né? Então, vou substituir o A por AB. Aí, aqui, eu aplico em paralelo, né? Eu vou substituir o A por AB, mas eu vou substituir o B por BA, né? Aí eu tenho ABA e assim por diante, né? Fazendo essa substituição recursiva. E aí, no final, eu tenho essa estrutura complexa, né? Que seria a evolução, né, da gramática, né? Então, se eu aplicar isso a modelos de plantas, por exemplo, né, eu posso associar aqueles símbolos, né, a elementos lógicos que vão corresponder à interpretação geométrica, né? Então, eu posso ter, por exemplo, né, produções, né, que eu digo assim, uma árvore, ela é composta de galhos da árvore e folhas, né?
E aí o galho da árvore, né? Quer dizer, eu vou ter um cilindro e a árvore, né? E aí, eu fazendo aquele tipo de aplicação, né? Eu vou ter, por exemplo, essa estrutura aqui, né? Que corresponde a esse grafo. E aí, desse grafo, eu vou fazer uma interpretação de realmente colocar, né, a geometria, né? Folhas e galhos e coisas assim, né? E aqui está um sistema concreto disso, que é o sistema L, porque foi feito pelo Lindemeyer, né, que estudou muito isso. E aqui são vários tipos de plantas, né? O Lindemeyer trabalhava com biologia, botânica, né? E fez toda essa matemática desse tipo de modelagem, né? E você vê que são plantas muito realistas. Isso, na verdade, é o que é usado na maioria dos sistemas que a gente tem hoje para descrever, né, plantas e coisas de botânica, né? E aí tem os fractais, né? Então, os fractais, como eu falei, é uma gramática que não é topológica, é uma gramática geométrica, né? E aí a questão do fractal é que eles são autossemelhantes, né? Estatisticamente, né? E em múltiplas escalas. E, em particular, quer dizer, você usa essa decomposição, 1 sobre f, né? Que f é a frequência. Então, a ideia aqui é assim, se você for imaginar essa curva aqui, bastante irregular, né? Se você for pegar, ela é autossemelhante em escalas diferentes. Então, você pegar, por exemplo, essa frequência aqui é 32 e essa frequência é 64, nota que é uma escala diádica aqui, né? Que a gente já falou, né? Esse pedacinho da curva aqui é exatamente igual a esse pedacinho, né? Numa escala reduzida pela metade. É exatamente isso aqui, né? Obviamente, essas outras aqui são pedaços, né, que estatisticamente são da mesma natureza, né? E aí, com isso, você consegue fazer, né, tanto estudar a matemática disso, quanto gerar fractais. E o método para gerar fractais, esse algoritmo aqui, né, que foi feito em computação gráfica, que a ideia é você vai fazendo subdivisão, né, fazendo assim, perturbações baseadas num deslocamento fractal, né? Então você começa com uma forma simples, né? A forma simples é esse triângulo, e aí você vai, que é o iniciador, né? E aí o gerador é você substituir, né, esse triângulo com triângulos menores, né? Numa outra escala, né? Que são autossemelhantes, mas aí você vai fazer perturbações, né? Nos vértices, né? Fazendo deslocamentos aqui também de acordo com aquela regra 1 sobre f, né, do fractal. E aí, com isso, você vai ter, por exemplo, uma maneira de gerar terrenos, né? À medida que você vai subdividindo, você vai tendo mais detalhe, e o detalhe irregular de acordo com a geometria fractal, por exemplo, como isso aqui, né? Bom, e aí, para terminar, quer dizer, você tem os modelos baseados em física. Eu vou falar pouco desses modelos, mas essencialmente aqui a gente poderia pegar 3 classes, né, de modelos, que são os modelos dados por sistema de partícula, modelos deformáveis e modelos baseados em restrição, né? Então, sistemas de partículas são os que são mais usados, né, em animação, computação gráfica e simulação, porque essencialmente você tem um conjunto de partículas e tem regras da evolução dessas partículas de acordo com equações de movimento e um mecanismo de simulação. E esse processo pode ser acoplado ou desacoplado, e é muito fácil de você modelar isso proceduralmente, né? Já os modelos deformáveis e os modelos físicos, né, com restrições, né, eles correspondem a você ter um objeto que você tem, imagina que o material dele, né, tem propriedades físicas, né, elásticas ou inelásticas, e eles são deformados e você aplica forças para criar os modelos e animar os modelos, né? Isso, na verdade, vai simular, por exemplo, a pele humana, né? Coisas assim, né? E outros tipos de objetos, né? E aí você tem os sistemas físicos que são baseados em restrições,
que isso é a base de uma série de estruturas, né, importantes, por exemplo, o esqueleto humano, né, estruturas mecânicas de objetos, né, e aí você pode ter sistemas que essas restrições são simplesmente cinemáticas ou são dinâmicas, né, e você faz simulação para poder implementar isso, né. Então, isso aí teria muita coisa para falar sobre isso, mas como a gente não vai ver essas coisas no curso, né, eu falei do tipo de modelagem procedural que é mais provável de acontecer primeiro, né? Embora, assim, no final do curso eu vou falar de animação, né? E você já tem redes neurais que estão simulando, né, fluidos e coisas assim, né, usando para aproximar equações diferenciais, né, que se adaptam a esse tipo de coisa, né? Bom, então com isso eu vou encerrar a aula por aqui, né? Vou descompartilhar e aí o Alisson pode desligar a gravação.